E aí, suave? Hoje iremos falar do anime do caçador que era o mais fraco do mundo, depois vira um dos mais fortes do universo, Solo Leveling, o anime do prota com mais aura da história. Como vocês devem saber, estamos na segunda temporada, então eu vou seguir daí. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. O episódio começa com o prota na cama, quando a irmã dele liga para ele, falando que hoje era a reunião da escola dela. Então, o protagonista acorda no susto. Na escola, a irmã dele fala que ele mudou muito. Eu não corto pro outro lado, né? Só que esse protagonista é muito bonito mesmo, mano. Não tem jeito, cara. É bonito. O protagonista se chama Sang Jin-woo. Então o narrador começa a fazer um resumo da temporada passada. Acredito que você já saiba de tudo da outra temporada, então vamos ignorar isso. Sua irmã fica se perguntando se as pessoas podem mudar tanto assim mesmo. Tipo, a culpa não é dela. O cara era desnutrido e do nada virou um gatão. Todo mundo no mundo acharia estranho isso. Todas as garotas na escola ficam encarando ele e se perguntando quem ele era. Quando sua irmã pergunta se ele tem namorada e fala que poderia arranjar alguém para ele, caso ele quisesse. Quando o nosso prota simplesmente fala para ela ficar quieta. A diretora fala como ela é uma boa aluna e tem bons resultados e seriam suficientes para passar em uma faculdade que ela deseje. Quando a diretora pergunta para ele se caso a Jihan despertasse, se ele deixaria ela virar uma caçadora, já que ele é um caçador. Quando ele diz não sem nem pensar duas vezes, sendo bem direto. A diretora pediu então um favor para o Sang, que seria fazer com que uma das suas alunas pare de ser caçadora, porque ela tinha desistido da escola. Por coincidência, essa aluna seria amiga de sua irmã e também tinha feito uma dungeon com ele. Logo ele percebe que não iria convencer ela, então decide mostrar para ela como funcionam os portais e como eles podem ser brutais. Nesse momento, o idiota do Hong Dong-soo chega na Coreia. Esse cara é um caçador rank S que seu irmão tinha tentado matar o prota. Ele só tá aí para tentar matar o protagonista, basicamente. Nessa cena fica claro como não se pode controlar os caçadores de nível S, pois ele simplesmente ameaça o cara que faz a segurança e o cara não pode fazer nada, né? Pô, o cara é 20 vezes mais forte que ele. Cortando a cena, Gun-hee e Jong-in estão conversando de como as formigas estão criando asas aos poucos na ilha de Seju. Esse arco da ilha de Jeju vai ser absurdo quando animado. Por enquanto, as formigas estão voando ao pouco, porém no futuro talvez ela chegue na cidade da ilha vizinha. Esse é o grande problema. Quando Sang chega no lugar da dungeon, o portal estava na posse da guilda White Tiger, a guilda que estava tentando recrutar Sang Jin-woo. Por isso eles deixaram ele acompanhar no treinamento. E logo eles falam que esse portal era de nível C e fazia parte de um treinamento deles. Por isso o prota estava levando ela. Esse portal abriu logo cedo, ou seja, isso significa que ninguém entrou ainda. Nesse momento chega um doidão chamado Kim Shu, um caçador rank A. A especialidade dele é basicamente tanque. Ele é o cara que vai comandar o treinamento, já que ele tem o maior nível. Logo ele fala que não acredita que vai ter que tomar conta de rank E, ou seja, dá pra ver que o cara é um cuzão, né? O plano do prota era que a garota desistisse ao ver como os portais são cruéis, porém eles tinham uma equipe de 10 pessoas muito fortes, preparados para entrar no portal. Quando o protagonista percebeu um sentimento estranho, então notou que eles tinham entrado em um portal vermelho. Então ele fala para os caras chamarem ajuda. Basicamente, um portal vermelho faz com que as pessoas fiquem presas numa dungeon, até matarem o boss ou aconteça um dungeon break, que seria acabar o tempo para completar a dungeon, e todos os monstros são mais fortes que o comum lá dentro. E o dungeon break basicamente é quando acaba o tempo de você conseguir conquistá-la, ou seja, os monstros saem da dungeon para a vida real não, né, pro mundo. Depois disso, duas flechas caem do céu, uma atingindo um dos companheiros da equipe e outra na mão de Sang, que protegeu a garota. Dois elfos de gelo então aparecem na árvore, revelando serem seus inimigos. Quando o protagonista percebeu que eles atiraram nos dois mais fracos da equipe, então fica puto com isso, pois há 2 meses atrás o mais fraco da equipe seria ele. A garota então fica com medo, com razão, né? O protagonista fala que o apelido dos elfos era Matadores de Gelo. Quando o líder do treinamento fala que todos têm que estar preparados, pois iriam enfrentar monstros de nível B ou mais, pois era um portal vermelho. Quando então ele fala que vai fazer um grupo separado para sobreviver, diz então que ninguém com um ranking abaixo de C poderia ir. Cada dia que eles passam lá é apenas 1 hora que se passa do outro lado do portal. Ele fala que não vai ficar cuidando de peso morto por meses. Quando uma das caçadoras pede para fazer parte do time de Sang, ela fala que nem o rank A tinha percebido a flecha e fala que o Sang não era um rank E, porém talvez fosse rank A ou mais. Então eles se separam e foram cada um para o seu caminho. Quando o líder deles percebe que tem urso de gelo pelo caminho que o Sang escolheu, então diz que eles estavam praticamente sacrificando aquele grupo. Quando o urso aparece, então eles começam a brigar. Querendo ou não, um caçador rank A é muito forte. Voltamos para o grupo do Sang. A mulher que se juntou a eles falou que lá era o território dos ursos, por isso seria melhor voltar. Quando o Sang explica que era melhor estar lá mesmo, pois se tinha muito urso, significava que eles eram monstros mais fortes naquela área. Então eles não teriam que lidar com elfos de gelo. Então esse maluco simplesmente puxa 4 casacos do inventário dele. Os dois caçadores ficam chocados, pois nem caçadores de nível alto
S conseguiriam fazer aquilo. Então a garota pergunta o que o protagonista era, então ele fala que era o dever dele deixar ela a salvo, e só pediu para ela não fazer mais perguntas. Esse prota é muito diferente do comum, tá? Ele fala que isso valia para os dois caçadores também, e fala para não perguntarem e nem pedirem nada para ele. Quando o urso chega, e agora vai começar a chincha. Já no outro lado do portal, temos o presidente da guilda, um rank S, falando que com sorte alguns caçadores de rank A ou B poderiam voltar vivos. Quando ele descobre que tinha um caçador rank E dentro do portal, pois um dos gerentes da guilda suspeitava que ele tinha um despertar duplo, ou seja, deixou ele treinar lá com eles. Quando aquele idiota chega e fica perguntando para ele por que o sangue estava dentro do portal, se ele não fazia parte da guilda. O rank S fica surpreso por ele estar atrás de sangue também. Com o portal vermelho, o caçador rank S não conseguia entrar, então nosso sangue estava a salvo por enquanto. Nisso mostra como o sangue está deitado em cima de um monte de ursos na porrada com facilidade. Com isso chegando à noite, eles falam que os ataques de ursos diminuíram. Penso que talvez seria porque o prota já derrotou praticamente todos. Quando mostra que o protagonista ainda está lutando contra os ursos, porém não tinha ninguém ao redor dele. Sabe o que significa, né? Ele chamou as sombras dele pra chincha. Então começa uma guerra muito pica entre ursos e sombras do sangue. A animação desse anime é muito boa e a música de fundo nem se fala. O Oda nos mostra a mana dele, enquanto seus soldados são mortos e se regeneram, e como eles gastam muita mana. Quando o líder do bando dos ursos aparece, derrotando todas as sombras, menos o bicho papão, Igris vai para a luta e aí começa a humilhação. Igris dá uma coça no urso sem nenhuma dificuldade. O prota fala como se no dia que eles se enfrentaram, Igris tivesse usado a espada todo o tempo, ele teria perdido com certeza. E fala que apenas agora, talvez ele tenha igualado o poder de Igris. Já no outro grupo, mostra como os elfos massacraram todos eles, menos o capitão, que saiu correndo com medo. Quando mostra o elfo líder, que já vou te dizer, esse cara é muito forte, tá? Ele é muito foda. Episódio 2. O episódio já começa com o prota fazendo os ursos tudo virar sombras dele. Esse poder dele é muito apelão. Do outro lado do portal, se passaram apenas 3 horas, sendo que dentro do portal se passaram 3 dias. Quando Huang se cansa de esperar e fala que provavelmente o prota iria morrer dentro do portal mesmo, então ele pergunta o que o sangue estava fazendo lá dentro, sendo que não era parte da guilda. Quando o olheiro fala que ele era um conhecido dele que queria observar uma dungeon de rank C, o Huang simplesmente pega o olheiro pela gola e pergunta o que ele tinha descoberto. Aí o rank S aparece na bala, falando para ele soltar o seu funcionário. Aí começa a trocação de olhares e o maluco fica preocupado, porque se ninguém interferir, iria começar uma briga de rank S. Quando os dois desferem um soco causando uma explosão, mostrando agora aquele covarde rank A andando pela floresta, chorando porque perdeu a luta, quando ele tromba os ursos que o sangue matou, e fica em choque, falando que níveis Z não poderiam fazer aquilo, então pensa que foram os elfos, então sai correndo. Voltando para a briga, mostra que o Jinshu segurou o soco dos dois, parece que eles se seguraram no último segundo. Ele diz que o prota é um caçador rank E, e ele mesmo tinha checado isso 2 meses atrás, por isso não tinha dúvidas. Ele fala que no final só quer matar o sangue e o Jinho, quando ele recebe uma ligação e tem que sair. Quando o olheiro fala que tinha 100% de certeza que o sangue voltaria vivo. Quando o tanque acha o grupo de sangue e vê ele cheio de carne e com abrigo, então fica puto, falando que o grupo dele tinha sido eliminado porque eles não tinham equipamentos suficientes, e começa a culpar eles pela morte de seu grupo. Esse cara tá maluco, tá culpando todo mundo, porém não admite a própria culpa. Eles perderiam um combate direto, os equipamentos e o abrigo não tem nada a ver com isso, além de ter sido ele que tinha separado os grupos, jogando os outros, praticamente sacrificando eles. O cara não sabe admitir a culpa, basicamente, falando que vai matar todo mundo se não confessarem ter tramado contra ele, e fala que sabia quem era o culpado, o nosso sangue, né? Quando ele avança para cima deles, o sangue aparece e bota ele para beijar o chão. Falou para o cara parar de culpar os outros pela morte do grupo dele, e revela os elfos que seguiram o tanque até lá. Quando o chefe aparece e começa a falar com o sangue, mas pelo que parece eles estão falando em outra língua, o sangue nem sabia que estava falando em outra língua. O chefe deles, por enquanto eu vou chamar de chefinho para ficar mais fácil. O chefinho fala que um dos elfos tinha falado que tinha um humano forte no meio de todos e que queria enfrentar ele. Sem poupar tempo, Sangue tira a cabeça do elfo do lugar, então Sangue parte para cima do chefinho. Sangue percebe que não vai ser fácil ganhar dele. Quando o chefinho fala que o prota nem era humano, e fica perguntando por que estava fingindo ser, o prota não entende nada. Ele fala então que o protagonista ainda não tinha percebido, e fala que uma voz diz para eles matarem os humanos, porém não fala isso sobre ele. Sangue pensa que talvez seja como as instruções do sistema para ele, e fala que talvez não fale para matar ele, pois ele era um jogador. Então o chefinho fala para ele entregar os humanos, que assim poderia deixar o prota ir em paz. Então Sangue pergunta quem são eles, e por que querem matar os humanos. Quando o chefinho ia falar quem eles eram, meio que deu um bug, deu uma travada e voltou a fala dele, como se fosse um jogo mesmo. Sangue recusou a proposta, e o chefinho aponta que eles estavam em maior número. O Sangue então sorri, trazendo as suas sombras para jogo. Todos ficam surpresos. Então começa a chincha entre elfos e sombras. Logo os caçadores perceberam que não iam conseguir ajudar, então tentam fugir. Foi quando os elfos atiraram neles. Porém o homem
também tava lá, né? O Sangue fala que com o tempo suas sombras vão acabar, porque usam muito da sua mana, para poderem regenerar. E fala que o chefinho provavelmente é mais forte que ele. Aí começa a briga dos dois. Chefinho finalmente fala seu nome, Baruka. Então depois de se apresentarem, eles caem para cima. Não, resultando em uma cena de luta muito foda entre dois caras fortes. Faz tempo que não vemos o Prota brigando sério. Quando um de seus magos acerta um Baruka com uma bola de fogo, nesse momento o tanque Rank A acorda e quer vingança contra o Sangue. Então pega a espada, ao mesmo tempo Baruka está indo para cima de Sangue. O cara que gosta de fazer inimigos, hein? Quando os dois estão partindo para cima dele, ele faz uma cortina de fumaça gigantesca, onde nela vemos que Igris matou o Rank A, para usar ele como songa para ajudar a lutar contra o elfo, o nomeando de Iron. O elfo parte para cima de Iron. Nesse momento começa uma luta muito foda. Os caçadores olham de fora assustados com o que estão vendo, pois não entendem se isso era uma luta normal ou se eles estavam sonhando. Quando Baruka fala que quer que todos enfrentem ele, com isso Sangue e Igris entram na briga também. Eu te falo que as lutas desse anime são muito boas e absurdas. No meio da luta, Sangue consegue atingir um golpe em Baruka na barriga, porém não foi fatal, porque ele conseguiu desviar no último segundo. Sangue admite que Baruka é muito forte, porém ele fala que seus subordinados já não eram tão fortes quanto eles, pois já estavam todos mortos. Ou seja, seria uma questão de tempo. Sangue consegue quebrar a adaga do elfo e faz com que Iron segurasse o elfo para que os magos acertassem uma bola de fogo em cheio. O elfo fica puto e mata Iron. Ele diz que vai matar todos eles. Foi quando o Sangue o atingiu com sua furtividade e Iron acertou com uma martelada do caralho. O Sangue conseguiu derrotar o elfo de gelo e depois Iron fica batendo no elfo já derrotado. Então eles começam a comemorar. Aí o portal se abre para eles poderem ir embora. Pelo que parece, dentro do portal se passaram uma semana. O chefe da guilda falou que não iria embora enquanto ainda tivessem pessoas da guilda lá dentro. Quando o presidente da guilda estava feliz, falando que sabia que o caçador King ia ficar vivo, os caçadores de rank A mais baixos saem do portal. Logo depois, o Sangue e a garota saem. Então o presidente pergunta sobre os outros caçadores e onde eles estavam. Quando o Sangue tenta ir embora, o caçador rank S falou que ele tinha umas perguntas para fazer para ele. Só que o Sangue falou que já estava cansado, por isso ia para casa. Ele fica puto, segura o Sangue e fala que 6 integrantes da sua guilda não voltaram, por isso era a responsabilidade dele saber o que tinha acontecido. Então o Sangue vira e fala que 2 voltaram por causa dele, então ele deveria mostrar gratidão para ele. Cê é louco, o protagonista é muito pica, não tem como. O presidente da guilda pede desculpa e agradece. Com isso, o Sangue vai embora. Aí o presidente perguntou para a garota o que tinha acontecido com ele, pois estava com mau humor. A garota fala que depois de ter derrotado o chefe, Sangue ficou desse jeito. Então o presidente da guilda falou para o olheiro conseguir ele para a guilda de qualquer jeito possível. Depois de deixar a garota em casa, nos mostra que o Sangue só tinha conseguido a adaga para ele, pois o nível do elfo era muito alto para ele conseguir extrair a sombra. Já em casa, Sangue percebeu que essa já era a terceira vez que ele matou um ser humano. No outro dia, ele está com Jinho e a Han. Jinho fica surpreso pela intimidade que o Prota tem com a Han e fala que ela é menor de idade. Sangue fala, e daí? Eu acho que ele não entendeu a mensagem, né? Então eles partem para a dungeon. Fim. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa um like ou se inscreve e comenta alguma coisa para me ajudar e me deixar animado para fazer mais vídeos. Vou tentar acompanhar esse anime na estreia e trazer para vocês, pois estou muito animado com ele. É mais ou menos isso. Se gostou desse vídeo, vai ter outra aí em cima, que é no mesmo estilo dele. Clica lá e aproveita. Eu fico por aqui. Falou, tamo junto.